Existe uma ideia que muita gente acredita, que um relacionamento termina por causa de uma grande briga, por causa de uma traição, por causa de um acontecimento muito grave. Às vezes isso realmente acontece, mas na maioria das vezes não é assim. Na clínica, o que eu vejo com frequência é outra coisa. Os relacionamentos costumam se desgastar de forma muito mais silenciosa. Não é uma grande ferida, são pequenas feridas, pequenas decepções, pequenos esquecimentos, pequenas frustrações. E o problema é que quase ninguém dá importância a elas quando acontecem. Imaginem uma pessoa que diz: "Hoje eu precisava muito que você me escutasse." Mas o outro responde rapidamente: "Depois a gente conversa." Naquele momento, talvez não aconteça nada. A vida continua. Só que aquela necessidade ficou sem resposta. E outro dia acontece a mesma coisa. Depois, de novo. E sem perceber, vai surgindo uma sensação difícil de explicar. A pessoa começa a pensar: parece que o que eu sinto nunca é importante. Veja, não foi uma única conversa, foi um acúmulo. Um outro exemplo: um dos dois promete que vai mudar determinado comportamento. Durante alguns dias, muda. Depois, tudo volta a ser como antes. E a promessa é feita novamente. Mais uma nova tentativa, mais uma frustração. E chega um momento em que a confiança deixa de diminuir por causa da promessa. E ela diminui por causa da repetição. E isso acontece em muitas áreas do relacionamento. Quando falta reconhecimento, quando os pedidos são constantemente ignorados, quando as conversas importantes são sempre adiadas, quando um começa a sentir que está carregando tudo sozinho, isoladamente, nenhuma dessas situações costuma destruir um relacionamento. Mas juntas, elas vão produzindo um desgaste emocional. E aqui existe um ponto importante. A mágoa não é um inimigo, é um sinal. Ela mostra que algo teve valor para nós, que alguma expectativa foi frustrada, que alguma necessidade importante não encontrou espaço. O problema não é sentir mágoa. O problema é quando ela nunca encontra um lugar seguro para ser conversada. Porque aquilo que não é elaborado não desaparece, vai sendo armazenado. E a mente faz isso de uma maneira muito interessante. Ela começa a juntar explicações parecidas. Então, acontece uma nova decepção. A reação não vem apenas daquele momento. Ela carrega o peso de muitas outras situações anteriores. É por isso que, às vezes, um casal discute por um motivo aparentemente pequeno. Uma toalha, um atraso, uma mensagem que não foi respondida, um compromisso esquecido. Quem olha de fora pensa: não é possível que estejam brigando por causa disso. E na verdade, nunca é por causa disso. Aquilo apenas abriu a porta para emoções que já estavam acumuladas há muito tempo. Por isso, compreender um conflito exige olhar além do conflito. Nem sempre a pessoa está reagindo ao que aconteceu hoje. Muitas vezes, ela está reagindo ao acúmulo daquilo que não conseguiu dizer. E existe outro risco. Quando essas pequenas mágoas permanecem tempos demais, elas começam a mudar a forma como enxergamos o outro. Antes, a gente interpretava um erro como um erro. Depois de muitas feridas acumuladas, começamos a interpretar o erro como falta de amor, como desinteresse, como rejeição. Nossa percepção deixa de ser construída apenas pelos fatos. Ela passa a ser influenciada pelas dores que carregamos.
E isso cria um círculo difícil. Quanto mais mágoa, mais interpretações negativas. Quanto mais interpretações negativas, mais distância. Quanto mais distância, menos conversas sinceras acontecem. Perceba que em nenhum momento estamos procurando um culpado, porque na maioria das relações, os dois acabam entrando nesse ciclo. Um deixa de falar porque acredita que não será ouvido. O outro deixa de perguntar porque sente que qualquer conversa termina em discussão. E aos poucos, o silêncio ocupa o lugar da conexão. Talvez a pergunta mais importante não seja quem está errado. Talvez a pergunta seja outra. Existe alguma pequena mágoa que está crescendo em silêncio entre nós? Porque relacionamentos raramente se perdem de uma vez. Eles costumam se afastar um pequeno passo de cada vez. A boa notícia é que também podem ser reconstruídos da mesma forma. Uma conversa sincera, um pedido de desculpas verdadeiro, um gesto de cuidado, uma escuta sem defesa, pequenas atitudes repetidas com constância também têm o poder de reconstruir a confiança. O primeiro passo não é esperar que o outro adivinhe o que você sente. É perceber quais as emoções que você tem guardado. Porque a mudança começa quando existe consciência.